quero trazer uma palavra para você, de Deus. É um texto bastante conhecido, o texto do filho pródigo. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores apenas. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam-no. Ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam também e matem um novilho cevado e comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a se alegrar. Como disse, é um texto que você já conhece. Mas a pergunta que eu faço aqui, para uma meditação rápida, é qual é a razão que leva um jovem a sair da sua casa onde ele tem tudo? Qual é a razão, desde que ele não seja expulso, não é o caso aqui, que leva um rapaz que tem todo o conforto, é filho de um pai rico, tem todas as coisas que precisa, tem servos ao seu dispor? Qual é a razão que faz com que ele saia da sua casa, abandonando o seu lar, para aventurar-se? A não ser pelo fator de aventura mesmo, não há outra razão. O filho que está descrito aqui nesta parábola, que pede para sair de casa, que pede a herança antes do velho seu pai morrer, representa aquela pessoa que está aos pés de Deus, que é filho de Deus, que está servindo a Deus, mas que um dia ele enjoa desse servir a Deus, ele não quer mais temer a Deus, ele não consegue mais ficar feliz na casa de Deus, ele não é uma pessoa mais realizada, porque a igreja agora lhe está sendo um fator negativo, está lhe trazendo náuseas, portanto ele está querendo sair da presença de Deus e ele está querendo se desviar dos caminhos de Deus e ele não quer mais nada com Deus, ele não quer ficar mais servo de Deus. Esta é a razão. Ele apenas quer porque quer. Ele apenas quer sair por sua própria vontade. Não há razão. Então, o filho representa esta pessoa. E para onde ele vai? Ele vai para o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas esse jovem amava o mundo. Ele não amava a Deus. Então, ele começou a se sentir atraído, ou se deixar atrair pelas cores do mundo, pelas belezas artificiais da vida. E assim, numa terra distante, ele arranjou muitos amigos, ele brincou o tempo que pôde, ele teve como gozar o prazer que ele nunca gozara antes com seus amigos, até que ele gastou tudo. Até o dia em que ele se viu sem nada. Nesse dia, ele viu que estava passando necessidades, porque no seu país onde ele estava, havia uma grande fome, havia uma grande inflação, havia uma situação social muito difícil, e então
ele começou a passar necessidade. Nesse dia, então, ele começou a se sentir diferente. Ele começou a se sentir jogado, ele sabia que não tinha mais amigos. Ele sabia que agora que ele deixara o seu lar, ele estivera também agora com muitos amigos, mas agora estava sem dinheiro. E então, quem não tem dinheiro não tem amigos. Então, agora ele está sozinho. Foi a um e foi a outro e ninguém lhe ajudou, até que encontrou um cidadão daquela terra que ainda tinha posses, meio à dificuldade social, um daqueles fazendeiros ricos que compra tudo quando as pessoas vão ficando sem nada, quando as pessoas pobres vão passando dificuldade em meio a uma situação difícil, então aquela pessoa compra tudo porque ele ainda tem dinheiro. Então foi esse homem que o acolheu, mas ele não acolheu para fazer o bem, ele acolheu para humilhá-lo, ele acolheu para colocá-lo num lugar sujo, ele acolheu o rapaz para colocá-lo num lugar humilhante. Ele disse, você pode ficar aqui comigo, mas você vai cuidar dos porcos. Os porcos simbolizam o último estágio de um homem que se desvia de onde ele pode chegar. Até onde ele pode chegar é quando ele está junto com os porcos. Então ele se sente mesmo na lama, porque porco é símbolo de sujeira, de lama. E ali foi colocado aquele filho cujo pai era rico, cujos trabalhadores tinham fartura de pão. Ali, junto com os porcos, ele foi colocado. E sabe quem significa aquele fazendeiro? Aquele fazendeiro significa Satanás, que é aquele que acolhe o filho desviado da casa do pai quando vai para o mundo, porque o mundo não tem nada a oferecer. O mundo engana, o mundo ilude, o mundo seduz, mas quando você se vê sem nada, então aí Satanás mostra a sua cara, Satanás mostra a sua verdadeira face. Então ele vai pegar o Filho de Deus e vai esfregar a cara dele na lama. É disso que ele tem prazer, é isso que ele gosta de fazer, é isso que ele quer fazer com todos aqueles que se desviam da palavra de Deus, da casa de Deus, que querem se aventurar no mundo. Então ele colocou o rapaz num ambiente mais humilhante possível. É isso que Satanás quer fazer com aqueles que vão para o mundo, com aqueles que se desviam da palavra de Deus. Então, quando aquele rapaz, na história, ele é um judeu não toca em porco, um judeu não cria porco, um judeu não gosta de porco, porque é proibido na lei. É proibido na lei de Moisés um judeu tocar, é um animal imundo. É um animal imundo e por isso ele não pode nem se aproximar, mas ele foi colocado junto. Notem que ele disse, quando ele estava junto aos porcos que colocavam comida para os porcos, ele desejava também fartar-se porque havia fome na terra, ele comia só racionado, e naquela hora em que ele via que os porcos comiam com uma certa abundância, ele desejava, a sua alma desejava fartar-se das alfarrobas, daquelas vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele ainda estava com fome. Porque lá com os porcos, além de humilhação, é um lugar de fome, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde o ser humano não pode, nem deve, nem nunca quer estar. Mas foi para ali que ele foi mandado, porque ele quis ir para o mundo, primeiro passo ir para o mundo, depois faz para as garras de Satanás ser capacho dele. Assim, quando ele estava nessa situação em que porcos ao redor, lama, comida podre, ele imaginou que não era um porco. Ele estava ali com eles, mas não era um deles. Ele estava em pecado, mas ele não era um porco. Ele tinha errado, ele estava nas mãos de um homem mau, que é Satanás, mas ele não era um porco. Ele foi colocado entre eles, mas ele, caindo em si, diz a Bíblia, ele viu que era um homem que tinha ainda dentro de si dignidade, que tinha um pai rico, e ele imaginou, como é que pode? Os escravos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar daqui, eu vou sair daqui, eu vou dizer a meu pai que eu errei, pequei contra o céu e pequei contra ele.
e vou dizer a ele que quero ser chamado apenas como um dos seus trabalhadores. Assim está bom. É isso que ele queria. Levantando-se foi, tomou a decisão, foi para o seu pai e disse, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou. O pai desta parábola significa Deus. Assim como aquele fazendeiro é Satanás, o filho que se desgarra, que sai da casa do pai, é aquele que se desvia dos caminhos de Deus, que sai da igreja para dar uma volta no mundo, para fazer aquilo que Deus não quer. Então, o pai do rapaz aqui é o próprio Deus, a quem ele abandonara, a quem ele desprezara, de cuja casa ele saíra pedindo, inclusive, a herança, quer dizer, eu não queria voltar mais, agora ele volta envergonhado, mas para que você volte para a casa do Pai, você precisa fazer o que esse jovem fez. Você precisa cair em si, você precisa ter consciência do que você fez e você precisa se arrepender. E você se arrependendo, precisa tomar uma decisão como esse rapaz tomou. Ele disse, eu vou me levantar daqui, é isso que você precisa fazer. Você precisa se levantar daí, dessa cadeira, de onde você está, e você ir para Deus e pedir perdão a Ele, dizer, eu errei, Pai, eu pequei, é preciso dizer isso. Sem arrependimento não há salvação. É a maior mensagem da Bíblia, a mensagem do arrependimento. O maior pregador de todos os tempos, João Batista, a mensagem dele era somente essa, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Inclusive, também era a mensagem de Jesus. Você precisa fazer isso, porque você vai ser tratado como aquele jovem foi tratado pelo Pai. Diz a Bíblia que ele, correndo, abraçou e o beijou. Você vai ser abraçado, você vai ser beijado, você vai ser acolhido, você vai ter um ombro, você vai ter um colo, você vai ter um lugar para chorar as suas lágrimas, um ombro para chorar as suas lágrimas. E ele disse, quando o filho ia dizendo que pecara, que não era digno de ser filho, o pai mandou trazer uma roupa nova, porque aquela roupa simbolizava a roupa de todo o pecado, de todo o trânsito daquela senda do pecado. Não cabia bem ele estar vestido como um mendigo, com roupa suja de lama dos porcos dentro da casa do pai. Isso não cabe. Você vai ter que mudar a sua roupa. Deus vai te dar uma roupa nova. E assim, ele mandou trazer também para ele uma sandália, porque os escravos andavam a pé, mas só os filhos legítimos andavam calçados. E ponham-lhe, disse ele, um anel no dedo. Deus vai colocar um anel no seu dedo, porque você vai ter o símbolo da realeza. Você é filho do rei, o anel significa que você é filho real. Você tem ligação com a realeza. O anel é isso. E assim, ele disse, matem um novilho e comamos todos numa grande festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você que está me ouvindo, esta mensagem é para você. Volte para a casa de Deus. O que você faz no mundo? Qual é a intenção sua de ficar no desvio da palavra de Deus? O que é que você quer comendo bolotas, alfarrobas junto com os porcos? Aonde você vai chegar com isso? Volte para a casa do Pai. O Senhor está te esperando de braços abertos. Ele te ama. Só Ele tem um amor verdadeiro para receber um filho que fez qualquer que seja o pecado. Deus te abençoe e te faça voltar hoje, receba hoje na sua casa. Aleluia. Amém.